Na independência da América do Sul, dois homens se destacaram pelo seu prestígio como líderes indiscutíveis da Revolução: Dom José de San Martín, natural da Argentina, e Simón Bolívar, vindo da Venezuela. Ambos líderes se encontraram pela primeira e última vez em julho de 1822, no porto de Guayaquil. O caráter confidencial dos assuntos que trataram e a ausência de testemunhas na reunião deixaram muitas perguntas que a historiografia se encarregou de responder. No entanto, é um fato histórico sobre o qual ainda se fazem conjecturas. Seguindo fontes históricas confiáveis, hoje vamos contar a verdade sobre a célebre entrevista entre os protagonistas da emancipação na região. Meu nome é Alejandro Andrade, este é a Nova Enciclopédia e convido vocês a nos seguirem na nossa conta do Instagram. A situação da independência em 1822 era absolutamente favorável para Simón Bolívar. Desde 1811, o jovem de Caracas foi ganhando poder. Em meio à voragem de violência e anarquia em que a região estava mergulhada por causa da guerra. Com vontade ardente, o libertador conseguiu vencer em várias batalhas decisivas para o destino da América. As vitórias de Boyacá, Carabobo e Bomboná ainda eram uma lembrança fresca em sua memória. Enquanto isso, Antônio José de Sucre, homem de sua total confiança, também havia selado outra importante vitória contra o exército realista na Batalha de Pichincha. Engrandecidos por seus feitos, Sucre e Bolívar entraram triunfantes em Quito e foram aclamados pelos habitantes da cidade em junho de 1822. Naquela época, Dom José de San Martín vivia uma situação caótica no Peru. Desde setembro de 1820, o general argentino lutava para consolidar a independência do país. O inimigo contra o qual ele lutava era o mais poderoso de todos: o exército vice-reinal peruano, que havia se retirado intacto e invicto para a Serra San Martín, proclamou a independência do Peru em 1821. Mas quase todo o restante do país estava nas mãos dos realistas, e ele governava apenas uma pequena parte do território como protetor. Devido à prolongação da guerra e ao deterioramento econômico, a oposição política contra San Martín foi crescendo. Os peruanos lhe negaram a ajuda militar que ele precisava para terminar a guerra, e o peso financeiro causado por seu exército inutilizado gerava descontentamento. O estado de saúde dele também era crítico. Seu vício em ópio havia aumentado, pois ele o usava como analgésico para tratar a tuberculose. Entretanto, seu homem mais próximo, Bernardo de Monteagudo, que atuava como ministro da guerra, era detestado por vários homens influentes da cidade de Lima, que não demoraram a conspirar contra ele. Nessa situação, Dom José de San Martín propôs a Simón Bolívar uma entrevista pessoal. Pesquisas realizadas pelo minucioso historiador Vicente Lecuna indicam que o propósito da proposta do protetor era chegar antes do libertador a Guayaquil, para forçar a incorporação desse território ao Peru. Cabe esclarecer que Guayaquil era uma base naval, um centro de construção de embarcações, um porto de vital importância para o comércio e um ponto estratégico para a guerra. Em outubro de 1820, a cidade proclamou sua independência e formou uma junta de governo, presidida por Joaquim de Olmedo. Essa junta assinou um regulamento que estabelecia que Guayaquil teria total liberdade para se unir ao estado que mais lhe conviesse. O Peru e a Grande Colômbia disputavam sua soberania, e tanto San Martín quanto Simón Bolívar lutavam por ela. Por direito, a cidade pertencia à Grande Colômbia, pois ela havia pertencido ao vice-reino de Nova Granada desde a fundação do vice-reino. E assim o demonstrou o libertador, antecipando-se ao protetor. Após sua passagem triunfante por Quito, Bolívar entrou em Guayaquil, acompanhado de um exército composto por 1.500 homens e após várias demonstrações populares de apoio.
O libertador notificou a junta de governo, em 13 de julho, que acolhia, sob a proteção da República da Colômbia, o povo de Guayaquil, assumindo o comando político e militar da cidade e de sua província. Resolvida a situação de Guayaquil, Bolívar se preparou para esperar tranquilamente a chegada de San Martín. Em 25 de julho, o navio do argentino ancorou perto das ilhas de Puna. Foram ao seu encontro os ajudantes de campo do libertador, que os havia enviado para convidar o general argentino a desembarcar em território da Grande Colômbia. O protetor expressou sua gratidão pelo convite aos emissários de Bolívar e lhes anunciou que no dia seguinte desembarcaria em terra. No dia 26 de julho, quando o general San Martín finalmente desembarcou na cidade às 10 da manhã, foi recebido pela guarda do libertador, que havia formado. Rua de honra, desde o cais até a casa destinada por Bolívar para a hospedagem de seu visitante. O toque das dianas de guerra e as salvas de saudação da artilharia do porto se misturaram com as aclamações da multidão, que assistia impressionada. O abraço transcendental entre ambos os líderes. Após o primeiro encontro diante do público, os dois se dirigiram à residência do visitante, onde receberam a visita protocolar das autoridades locais e dos chefes do exército colombiano. A primeira cerimônia durou até o meio-dia. Eles concordaram em se ver novamente à tarde. Por volta das 4 horas, San Martín se apresentou na casa do governo. Bolívar o aguardava com seus ajudantes de ordens, que saíram assim que o libertador ordenou. Inúmeras são as especulações feitas sobre os temas que abordaram. E a ausência de terceiros nas reuniões alimentou a fantasia daqueles que se propuseram a desvendar a conferência. Entre essas fantasias, podemos contar a crença popular, que diz que naquela reunião foi decidido o destino da América. Ou a versão equivocada de alguns historiadores argentinos, sobre a qual falaremos mais adiante. No entanto, como já explicamos, as perguntas que esse evento deixou já foram respondidas pela historiografia. Portanto, vamos narrar alguns dos assuntos sobre os quais eles realmente conversaram. San Martín não deixou para a posteridade nenhum relato sobre a Conferência de Guayaquil. Como é natural, ao retornar, ele teve que informar ao gabinete de Lima sobre os temas que trataram, relato que fez verbalmente. No entanto, Bolívar tinha a obrigação de escrever ou ditar um relatório ao Poder Executivo da Grande Colômbia, ao governo de Quito e, em particular, ao vice-presidente Santander, que na época era seu colaborador no governo durante sua ausência. Por esse motivo, existem por parte de Bolívar 3 relatos sobre a conferência, ditados por ele mesmo em 29 de julho de 1822. Nesses 3 documentos, idênticos em sua essência, consta que a conferência se desenvolveu da seguinte maneira. Em primeiro lugar, San Martín manifestou a ele os sentimentos que o animavam a conhecer Simão Bolívar e, em seguida, o encheu de elogios e o parabenizou por sua admirável constância na guerra. San Martín continuou esclarecendo a Bolívar que não tinha nada a dizer ao libertador sobre os assuntos de Guayaquil, nos quais não tinha por que se envolver, já que o problema de sua soberania já havia sido resolvido. Da mesma forma, o protetor se queixou dos dissabores do comando e de seus companheiros de armas. Ele compartilhou com Bolívar sua ideia de se retirar para Mendoza depois de obter o primeiro triunfo, sem esperar o fim da guerra. Quanto às formas de governo, San Martín manifestou que o governo democrático não era o mais adequado para o Peru, e que deveria vir um príncipe vindo da Europa para governar o país. Bolívar argumentou que nem para a Colômbia nem para a América eram convenientes príncipes europeus, porque eram partes distintas da nossa realidade. Em todo momento, San Martín se expressou de forma que deixava claro que não aspirava ao trono. Como o problema das fronteiras entre o Peru e a Colômbia continuava vigente, o protetor ofereceu ao libertador promover no Congresso peruano o ajuste dos limites entre os 2 países. Mas,
Por não estar no exercício do poder, Bolívar não achou adequado tratar a fundo naquele momento de um assunto tão delicado. Por outro lado, embora várias versões erradas afirmem o contrário, San Martín em nenhum momento falou formalmente sobre os auxílios militares que ele havia solicitado em seu ofício a Sucre e que a Colômbia havia oferecido. E em relação à campanha do Peru, o protetor manifestou que os realistas eram menos fortes do que ele e que seus chefes, embora audazes e empreendedores, não são muito terríveis. Bolívar recomendou a San Martín as ideias propostas em sua última comunicação sobre a ação conjunta dos deputados da Colômbia, Peru e Chile em suas negociações com os comissários espanhóis destinados à Colômbia para tratar da paz com a Espanha. Ambos concordaram nesse ponto. Sobre a situação de seu país, San Martín expressou que Buenos Aires é republicana e inconquistável pelo espírito de seus habitantes. E, por fim, em sua posição como protetor do Peru, San Martín deixou claro para Bolívar que pedisse ao Peru tudo o que quisesse. Porque a ele diria sim a tudo e que esperava reciprocidade da Grande Colômbia. Ao retornar a Lima, o general argentino foi recebido em uma situação que esgotou as poucas esperanças que ainda tinha. Durante sua ausência, o militar José de la Riva Agüero e o clérigo Luna Pizarro, junto com vários apoiadores importantes em Lima, enviaram um manifesto ao presidente encarregado do poder, exigindo a destituição de Monte Agudo. A mão direita de San Martín foi deposta, presa e exilada para longe do país. Obrigado pelo enfraquecimento de sua posição no Peru e convencido de que apenas Bolívar poderia consolidar a independência, San Martín decidiu renunciar ao comando em setembro. Ele abandonou Lima na mesma noite de sua renúncia e no dia seguinte partiu para o Chile e mais tarde para a Europa, onde viveria até sua morte. Em 1850, os motivos da renúncia de San Martín ficam mais do que claros quando se analisa o estado da independência peruana em 1822. E se considera o caráter propenso ao desânimo do protetor, cuja saúde, além disso, estava debilitada. Pois bem, apesar de que os fatos apontam o contrário, alguns historiadores argentinos tentaram explicar a renúncia de San Martín com uma lenda alimentada por uma carta apócrifa, publicada 22 anos depois da entrevista por um francês chamado Lafon. De acordo com essa carta falsa e insidiosa, San Martín teria oferecido a Bolívar servir no Peru sob as ordens do libertador. A carta apócrifa deu margem para que vários comentaristas argentinos inferissem que, embora San Martín tenha humildemente oferecido servir sob suas ordens, Bolívar rejeitou a oferta. Por egoísmo, ambição e por querer comandar sozinho no Peru. Versão, aliás, que também foi apoiada por vários peruanos antibolivarianos. Basta fazer perguntas elementares para descobrir a falsidade dessa versão. Que favor faz ao prestígio histórico de San Martín pintá-lo como um homem incapaz de dar um passo ao lado? Que direito tinha o argentino, como protetor, de oferecer o comando absoluto do Peru ao presidente da República da Grande Colômbia, em uma entrevista que nem sequer tinha caráter oficial? Não é acaso uma falta de respeito à prodigiosa carreira militar de San Martín imaginar que ele recebesse ordens como um subalterno e admitindo como autêntica a carta insidiosa? Acaso esse caso hipotético não teria complicado ainda mais a delicada situação do Peru? Por fim, se o próprio San Martín admitiu ao seu amigo Tomás Guido que, abre aspas, Bolívar e eu não cabemos no Peru, como se entende que a Bolívar, o homem que supostamente estava cego por sua ambição e egoísmo, ele dissesse o contrário? Essas e muitas outras provas apresentadas por historiadores venezuelanos detalhistas revelam os enganos por trás dessa versão, elaborada para lançar acusações infundadas contra o libertador e para minar seu prestígio. Portanto, toda a conclusão tirada dessa carta apócrifa, assim como os comentários de Bartolomé Dimitri, Ricardo Rojas ou Colombres Mármol em suas respectivas obras, carecem de rigor histórico. Obrigado.
A entrevista de Guayaquil é, sem dúvida alguma, um episódio de grande simbolismo na história. Nela se reuniram pela primeira e última vez os líderes indiscutíveis da emancipação sul-americana. Dois homens cujas diferenças pessoais e ideológicas vieram à tona durante o curso da conversa, para nunca mais se encontrarem novamente. Foi esse simbolismo que incitou tantas pessoas a conversar e debater sobre os temas que eles trataram. E sabendo hoje com certeza o que eles falaram e o que não falaram, não é exagero afirmar que a entrevista careceu de importância política e militar. Porque, em primeiro lugar, a reunião de Bolívar e San Martín não alterou o status de Guayaquil, que já estava resolvido graças à audácia do libertador. Em segundo lugar, sua breve duração apenas lhes permitiu trocar ideias muito gerais. E, em terceiro lugar, nenhum dos dois estava autorizado a iniciar ou concluir qualquer acordo. Talvez para San Martín, já cansado da vida pública, o encontro tenha significado o último capítulo de sua carreira. Mas para Bolívar, que estava prestes a alcançar o auge de sua glória, significou apenas mais um episódio em sua vida. Obrigado por ter visto este vídeo. Convido vocês a nos seguirem na nossa conta do Instagram, que está na descrição, e a se inscreverem neste canal para não perderem nenhum novo vídeo.